Fui surpreendido pelo fato de que havia criado um canal no YouTube. Realmente, eu apenas pretendia encontrar um meio um pouco menos precário para fazer uma tradução. Uma vez que foi feito esse canal, eu vou ver se consigo divulgar traduções que tentei compartilhar no último ano e meio, desde o começo desse processo demencial em que mergulhamos. Com relação a esses vídeos de Stephen Scholl, eu gostaria de tentar alguns esclarecimentos. Primeiro, a minha impressão geral sobre a virologia. Aparentemente, do meu ponto de vista, a virologia virou um campo por excelência do ocultismo sacerdotal se fazendo passar por ciência, de tal forma que tantas ciências ágeis quanto sejam aqueles que se colocam como mestres, porque a par de suas carreiras pessoais, embora a par não signifique necessariamente independência na evolução dessa carreira, porque a par de suas carreiras pessoais encontre amparo poderoso para alçá-las a essa condição de mestres, né? Aí eu preciso andar um pouco mais para trás para dar uma real perspectiva histórica do meu envolvimento nessa temática. Em 2017 foi aprovada na Itália uma lei de obrigação vacinal, que deu margem a grandes debates que eu acompanhei com muito interesse. Como curiosidade, triste curiosidade, toda aquela efervescência foi um dos degraus decisivos para a elevação do movimento Cinque Stelle à condição de partido de grande representação nacional, que, no entanto, descarada e vergonhosamente, depois de tomar seus postos no parlamento, traiu vergonhosamente a Itália e seus eleitores em particular, se tornando imediatamente sustentação de tudo o que ele condenava, com destaque especial para a questão das vacinas. Na verdade, se se vai olhar mais a fundo, se vê que sempre são os mesmos fundos de alta finança internacional que promovem por todo o mundo movimentos que mais ou menos se integram no sistema de produção das chamadas revoluções coloridas, que varrem ou mantêm sob ameaça todo mundo e mesmo agora se estima acontecendo nos Estados Unidos. É nessa circunstância que a medicina se apresenta para mim como um objeto de investigação mais atenta e que se manteve assim como fonte de interesse mesmo depois da infeliz aprovação da Lei Lorenzin. Foi assim, por exemplo, que conheci Andrew Wakefield, a princípio como um charlatão inglês irresponsável que por isso havia sido processado e expulso da Ordem dos Médicos da Inglaterra, e depois, superadas as intermediações até chegar à figura real e sua história, como um verdadeiro herói. Um homem no sentido mais nobre da palavra, a qual tenho a honra de acompanhar e apoiar esses projetos. Hoje, como divulgador do perigo que os interesses políticos e econômicos estabelecidos em torno das grandes farmacêuticas impõem ao planeta, à saúde e às vacinas em geral. E aqui nem se entra no mérito se, em geral, as vacinas são boas ou não, mas sim que a corrupção econômica e política impõe às vacinas os seus pressupostos em detrimento da saúde e da vida. Bem, acabei passando por muitos outros pesquisadores que me instruíram muito, como o Dr. Carlos Alberto Zacanha, um velhinho para quem ninguém dá atenção, e que lá no fevereiro de 2020 já dizia tudo que tornaria essa pandemia uma brisa suave, imperceptível, mas ninguém o escuta. Stefano Montanari, Antonietta Gatti, Domenico Mastrangelo, Pasquale Bacco, os autores italianos Di Bella, Medico e Amici, os franceses Christian Perron, Didier Raoult, a americana Jude Mikovits, Dan Erickson, Rashid Abutar, Shiva Adurai. Enfim, acabei me intoxicando pelos meios, acabei me intoxicando com um universo riquíssimo de visões, em comum todas situadas em paralelo, pouco reconhecíveis pelos meios oficiais, ou que se impõem como oficiais, seja da ciência como da comunicação. Desses atores, para o que nos interessa aqui, o que mais me impressionou foi o Dr. Philip Even. Se estiver vivo hoje, ele será um ancião de idade muito avançada. Vejam os títulos de seus livros, que em português seriam Os Escândalos dos Hospitais de Paris, Aviso aos Doentes, aos Médicos e aos Eleitos, Saber e Poder, Pesquisa Biomédica em Perigo, Guia dos 4.000 medicamentos úteis, inúteis e perigosos, A Verdade sobre o Colesterol,
o domínio da indústria farmacêutica sobre a saúde, falsificação dos ensaios clínicos e das recomendações, o coro dos cardiologistas coristas, um triplo dogma do clero, mito, totens, roda de orações, a corrupção na medicina. Vale lembrar ainda os títulos dos livros de Judy Mikovits, Praga e Praga da Corrupção. Com um sumário do meu envolvimento com tudo isso, eu concluí que, na realidade, que se foi desenvolvendo no decorrer do século XX, nada pode estar mais longe da realidade do que associar a medicina à ciência. Existe sim uma ciência médica que vem da prática e que implica num aprendizado constante, uma vez que cada paciente tem suas características únicas, o que inclusive é corroborado pelos efeitos paradoxais que frequentemente se observa de um medicamento causar o efeito oposto ao esperado num determinado paciente. Historicamente, essa prática tanto fundamenta, quanto do contrário ganha fundamentos de uma ciência médica que se vai estabelecendo em academias, onde se dissecam os corpos e onde também muitas vezes se impôs impiedosamente torturas horrorosas a pobres coitados em nome da descoberta científica. Até aqui, bem claro deve estar que os termos usados de ciência não têm paralelo com a ciência referindo-se à química, à física, à matemática, simplesmente porque não se pode finalizar leis universais que possam ser reproduzidas incontestavelmente. Um exemplo: matéria atrai matéria na direta proporção das massas na inversa proporção do quadrado da distância, a lei da gravitação universal de Newton. Pode ser comprovada em qualquer circunstância do universo, e nesse caso, a sua superação pela relatividade de Einstein não altera o resultado na infinita maioria das necessidades. No entanto, a taxa de colesterol, o uso de estatinas, só não representa uma guerra entre posições porque é uma parte poderosa, sustentada pela grande indústria que subsidia as universidades ou seus principais titulares, que subsidia ou é mesmo proprietária dos principais jornais de divulgação médica e que subsidia com propagandas os grandes meios de comunicação e que tem poder gigantesco de lobby junto aos governos e organismos internacionais. Para não ir longe, 80% do orçamento da OMS vem de grandes laboratórios ou de interesses financeiros ligados a essa indústria, como a Fundação Gates, por exemplo. Os mesmos que têm interesse em vender suas vacinas e, portanto, em dinamizar tratamentos precoces. Portanto, seja pela própria natureza complexa, onde se faz extremamente difícil separar os elementos ou ligados numa relação causal clara, até porque a todo momento novos elementos estão sendo descobertos ou novas funções para elementos já conhecidos. E a própria complexidade do tema obriga a inúmeras especializações meio que compartimentadas. A condição ótima para o florescimento desse complexo de ciências relativas à medicina e à prática médica seria a não existência desse poderoso complexo financeiro a dominar a indústria farmacêutica e se ramificando por tudo que, de alguma forma, afete seus interesses. Em meio a um caos criativo, como é natural que fosse assim pelo complexo do objeto de estudo, esse forte poder econômico encontra espaço para reger absoluto e inclemente, com força e meios para desqualificar tudo que não represente seus interesses. Há dois exemplos muito contundentes dessa realidade. O professor Di Bella, na Itália, e o professor Jean-Bernard Fourtillon, na França. Eu não vou entrar em detalhes sobre seus trabalhos, mas, incrivelmente, ambos trabalhando com substâncias naturais e métodos de tratamento alternativos para doenças que a medicina tradicional não oferece alternativas, foram massacrados pela justiça, pela mídia, impedidos de levar avante seus testes. O professor Di Bella está morto. O professor Fourtillon, há poucos meses, foi internado num manicômio e hoje está preso sem acurmação formal. É simplesmente medieval e assustador. As grandes farmacêuticas mataram muitos milhares de pessoas. Só o Vioxx da Merck, só nos Estados Unidos, matou 50 mil pessoas. Pagaram indenizações bilionárias pelo reconhecimento
de pelo menos uma parte de seus erros. Ninguém lembra disso. Bem, aonde eu quero chegar? Existe mesmo, por trás dessa coisa chamada ciência médica, um gigantesco caos informativo, que embaralha mesmo os grandes e mais honestos pesquisadores, e que talvez nem mesmo eles se deem conta. Esse caos, no entanto, que deveria ser natural e criativo, se não fosse as intervenções poderosas, se torna uma prisão de toda a humanidade, quando apropriado pelo sistema de poder promovido pela grande indústria. Voltando ao professor Escolho, quando ele diz que esse vírus nunca foi isolado, ele apresenta documentos oficiais do CDC americano. Isolamento é um processo de separação. Para o CDC e virologistas envolvidos, isolamento é cultura, ou seja, complexificação. O que o professor Escolho pergunta é por que os isosomas, que são estruturas de origem humana, mas quase idênticas ao vírus, inclusive em tamanho, são isolados e o vírus não? É cultivado. Naquele caldo retirado pelo teste, diz Escolho, se encontram bilhões de partículas, a maior parte de origem humana. Aí você põe isso em células de cultura e afirma que ali há vírus, porque observa que as células. Porque aí observa que as células começam a morrer. Essa informação é de outro documento, onde ele apresenta inúmeras incongruências dos métodos utilizados por esses virólogos. É curioso que ele diz que foi o mesmo que aconteceu com o vírus da AIDS. Na verdade, ele foi isolado por cultura. É importante, jamais atendeu como SARS-CoV-2 o estabelecido, o, o fundamento estabelecido pelo postulado de Koch. Pelo postulado de Koch, que seria um dos elementos da base da microbiologia. O germe, para ser reconhecido, deve ser isolado, depois cultivado, depois injetado numa cobaia e gerar a mesma doença original. Ora, os macacos que receberam o HIV em testes jamais desenvolverão AIDS, morreram de velhice. Nem jamais se teve notícia que a cultura obtida em laboratório tinha tido sucesso em infectar uma cobaia, no caso do SARS-CoV-2. Há, enfim, uma enorme obscuridade escondida pelo barulho e terrorismo promovido pelo sistema midiático, que simplesmente impede o menor confronto produtivo de ideias e parâmetros. Por exemplo, o professor Raul fala em variedades e no sequenciamento de inúmeras delas. Para um leigo como eu, isso deve significar isolamento dessas variantes. Como demonstra o professor Escolho, essa abordagem de sequenciamento não tem nenhuma relação real com o isolamento do vírus. Pelo que entendi, existem máquinas modernas de sequenciamento que fazem o levantamento de milhares de estruturas diversas simultaneamente presentes. Também a questão de pesquisas das águas servidas, que é uma prática acompanhada pelo Dr. Raul e totalmente desqualificada por Escolho. Nós não podemos ter confronto criativo sobre nada. Tudo fica plasmado por guerras e narrativas. Ademais, importantíssimo, Escolho diz que a própria OMS reconhece que não há nenhuma prova de que o vírus sobreviva no aerosol. E, portanto, no sentido das pessoas se manterem e se destruírem atrás de máscaras. Ademais, pelo amor de Deus, um vírus desse se mediria pela 10ª milésima parte de um centímetro. Alguém pode imaginar o que seja isso? Será possível imaginar que alguém consiga se bandar e a seus próprios filhos, como se isso pudesse os proteger de algo que está mais próximo do plano da estrutura da matéria do que do nosso mundo macroscópico? É um absurdo mortal assistir esses pais convictos destruindo a vida dos próprios filhos com essa mordaça. Demências como essa só podem subsistir onde o esquema criminoso e corrupto tenha dominado.